7 anos, ele nunca conseguiu manter o mesmo poder de preservação do dólar. Cara, para entender isso, a gente precisa entender as políticas econômicas dos governos que passaram desde a criação do real. Os governos do FHC e do Lula, que aconteceram de 1995 até mais ou menos 2010, tinham como meta o superávit primário. Tá, mas você deve estar se perguntando, o que é superávit primário? Para você entender isso, você precisa entender primeiro o que é resultado primário. Cara, o resultado primário é basicamente a diferença entre as receitas de um governo e as suas despesas. Se as despesas forem maiores do que as receitas, você tem um déficit. Se as receitas forem maiores do que as suas despesas, você tem um superávit. E existem 3 formas de você conseguir o superávit primário. Ou você gasta menos, ou você arrecada mais, ou você faz uma combinação dos 2 fatores. E o que você acha que o nosso governo fez? Entre 1999 e 2010, os governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula aumentaram seus gastos, passando de 14,6% do PIB para 18,2%. E, para conseguir o superávit primário, eles precisavam aumentar a carga tributária, passando de 28% do PIB para 35%. E, além disso, mantiveram os altos juros da economia, que provavelmente você chegou a acompanhar. Como a gente sabe, o aumento dos juros cria um incentivo para o fluxo de capital estrangeiro vir para o Brasil. E isso tem a consequência de reduzir o preço do dólar. Então, numa análise breve e superficial, a gente pode ver esses indicadores e pensar que o governo do Lula, por exemplo, foi saudável devido à queda do dólar. Mas, num cenário de alta dos juros, é natural, é esperado que o dólar diminua. Agora, o real problema dos juros altos é que o capital tende a migrar do setor privado para o setor público, já que se torna muito mais rentável investir nos títulos públicos emitidos pelo governo do que nas empresas brasileiras. É lógico, isso reduz o incentivo à produção. Os juros altos associados ao aumento da carga tributária deixam mais dinheiro sob controle do governo, o que cria um palco para que ele possa expandir os seus tentáculos cada vez mais e assumir medidas inflacionárias. Como o Estado só consome e nada produz, à medida que o Estado possui mais dinheiro para gastar com medidas populistas, a demanda por produtos e bens de consumo no geral da população aumenta, mas a produtividade interna se mantém a mesma. Assim, o excesso da oferta de dinheiro na economia para a mesma quantidade de oferta de produtos impulsiona a inflação. Daí, no curto prazo, o aumento dos gastos é positivamente percebido pela população, porque agora eles têm mais dinheiro para comprar e tem mais comida na mesa. Mas no longo prazo, são insustentáveis. Por isso, o incentivo para um governante aumentar os gastos do seu governo é muito grande, já que quem vai pagar a conta lá na frente vai ser outro governante. E a população vai perceber esse outro governante como bandido e quem gastou muito agora como um herói. A inflação do governo Lula, durante os seus 8 anos de mandato, aumentou em 56,7%. E os gastos públicos e a carga tributária não pararam de aumentar no governo Dilma. E foi ela, justamente, quem pagou a conta do governo anterior. O descontrole dos gastos públicos do governo Dilma foram tão grandes que ela sofreu impeachment sob a justificativa de crime de